Você procurou o nosso endereço, viu alguns vídeos na internet, nosso trabalho, e agora você vai fazer a sua terapia de hipnose. Eu quero falar algumas coisas sobre isso hoje, principalmente em relação a tempo de terapia. Então é assim, o modelo anterior, o modelo mais antigo, era o modelo da psicoterapia. Era o modelo que é usado na psicologia, que era tipo sessões infinitas para a pessoa compreender, ao menos, o problema que ela tem. E o psicólogo, psicanalista, vai dar uma visão, vai reforçar você a compreender como que você vai lidar com isso, certo? Na terapia de hipnose clínica, na hipnoterapia, é diferente. Por que é diferente? Porque ele não fala só da emoção, compreendeu? A pessoa não fala só das emoções. A pessoa traz a emoção interna que está dentro de você, as emoções básicas, as emoções bases. Porque você deveria, ou você nasceu, e você deveria ser 100% saudável. Tem pessoas que são 100% saudáveis? Tem. Tem pessoas que não têm problemas emocionais? Tem. Vão ter estresse, vão ter um pouco de ansiedade, porque um pouco de ansiedade é até necessário para você poder levantar da cama, trabalhar, ter disposição, fazer uma atividade, certo? Agora, uma ansiedade excessiva, acima do limite, acima do nível, torna-se incontrolável. Então, assim, de quando você nasceu até 7, 8, 9, 10 anos, você é uma criança que vê tudo, percebe tudo, observa todos os detalhes, pai, a mãe, os avós, observa os amigos e você tira conclusões. Outro dia eu tratei uma pessoa que é depressiva e a depressão dela era o quê? Era um medo. E qual que era o medo dela? É porque, na verdade, ela nasceu, quando ela estava gestando na barriga da mãe dele, é um rapaz. O pai faleceu com 3 meses de gestação. O pai, marido da mãe dele. A mãe ficou com a responsabilidade para criar o filho, certo? Depois de 2 anos, 3 anos, a mãe teve um outro relacionamento que nunca cobriu porque ele ficou descontrolado. Ele desenvolveu uma coisa que é somatização, psoríase, metabolização e somatização na pele. Descasca a pele, fica vermelho, irritado, coça na cabeça, nas partes mais aquecidas do corpo, psoríase. E ele tem também depressão alta e baixa, picos de depressão alto e baixo, ansiedade acelerada. Ele é acelerado, ele não para, as pernas não param no lugar. A mão não para de falar com a mão fica conversando uma com a outra, entendeu? A pessoa não tem tranquilidade, paz para falar. Ela não consegue fazer isso que eu estou fazendo. Falar com tranquilidade, paz e tal. Sempre preocupado que vai errar, que vai ser julgado. Porque o sentimento de perder um pai é praticamente uma parte da existência dele que não existe, compreende? Ele, como adulto, compreende que o pai faleceu e o pai era gente boa. Mas a criança que perdeu o pai ficou... Por que não tenho pai? Por que meus amigos têm pai? Por que meus colegas de colégio têm pai?
Porque todo mundo tem o Dia dos Pais. O Dia dos Pais tem comemoração, né? E no dia dele não tinha comemoração. Ele ficou entristecido, né? Então assim, ele come demais, aí sofreu bullying também. Chamava ele de gordinho, de baleia, não sei o quê. Ele não é tão baleia assim, tão gordo, porque, entendeu? O pessoal fala, o pessoal não perdoa. Agora vamos falar uma coisa séria. A pessoa que fez o bullying dele, que chamou ele de gordinho, de baleia, tem mais problema do que ele, compreendeu? A pessoa que ofendeu ele tem dentro dela ofensas desconstruídas, sentimentos ofensivos. É um problemático. 90%, 90% da população tem problemas emocionais não resolvidos, mal construídos, que incomodam a vida afetiva, amorosa, profissional. O médico tem isso. O psicólogo já faz a psicologia para poder se entender na vida, né? O médico já faz isso. O médico toma muito medicamento, o médico. Então, assim, as pessoas todas têm problemas. As pessoas pensam assim, mas o médico não tem problema. O médico tem problema. Compreendeu? O médico toma medicamento direto. Ele não vai num terapeuta de hipnose porque ele é orgulhoso. Ele acha que o terapeuta de hipnose é menos do que ele, não vai ajudar ele. Só que eu recebi muitos psiquiatras já. Psicólogos, de monte, psicólogo. As mulheres psicólogas, elas nos procuram para fazer tratamento. Chega lá na hora e fala, eu sou médica, eu sou psicóloga, eu sou evangélica, eu sou evangélico, eu sou pastor de igreja. Muito pastor de igreja evangélica eu já tratei de muitos. Pastor e muitos padres também. Estou falando várias coisas porque se eu ficar só num assunto, aí fica tipo assim, só um assunto é cansativo. Vamos misturando as coisas aqui. Então assim, na fase da infância você cria os primeiros núcleos, os primeiros sentimentos básicos que ficam desconstruídos dentro de você. E você fica tranquilo, vive mais ou menos, vive feliz, alegre, confiante, saltitante, tá? Quando você começa a vida adulta, adolescência e vida adulta, você começa as primeiras responsabilidades, relacionamento, ter que mostrar serviço, ir para a faculdade, competir com os outros e com você mesmo. Aí você começa a disparar aquelas coisas, depressão, medo de não passar no Enem, medo de não passar na faculdade, pensamento acelerado, porque dentro de casa os pais continuam martelando você, continuam martelando em você. Os pais cobram, eles cobram porque eles têm medo de que a sociedade fale mal deles, dos pais, que eles possam ter alguma culpa que os filhos não vão bem. Eu não vou dizer que eles tenham culpa que os filhos não vão bem, tem ou não tem culpa, mas que eles têm responsabilidade para ajudar os filhos a construir uma vida melhor, eles têm. Então, se eles não fazem bem feito, aí já pinta o sentimento de culpa, não é verdade? Então, vamos lá. Os pais são preocupados e chegam lá e falam assim, eu vim trazer meu filho de 11 anos que ele está insuportável, não quer fazer o que eu mando, ele não faz o que eu peço, eu não faço o que eu mando, ele não me obedece. E a pessoa grita dentro do consultório. Mãe grita. Os pais não gritam. O pai é mais devagar. Mas a mãe, elas gritam. Daí quando a mãe grita dentro do consultório, fala assim, mas mãe, por que você está gritando tanto? Você já ouviu a sua voz? Já ouviu a altura da sua voz? Como você grita? Fala rápido e grita? Você está quase espumando pela boca. Você está percebendo isso, que você grita muito? Você grita muito aqui comigo, junto com ele. Imagina, ele está com vergonha aí, ó. Vai fazer terapia como? Com esse jeito. Né? Terapia de um jovem, a gente ouve a mãe e o filho, depois a gente separa a mãe, deixa o jovem ali e faz a terapia com o jovem. Acredita no jovem e faz ele acreditar na sua verdade, na verdade verdadeira.
Você não vai ficar enrolando um jovem, não vai ficar... Faz terapia de hipnose normal. É tranquilo fazer isso. E jovem faz terapia de hipnose mais fácil do que um adulto. Porque o adulto fica duvidando de você. O jovem não duvida. Ele aceita fazer terapia. Ele aceita fazer o processo terapêutico. Compreendeu? Ele aceita falar das emoções. Ele aceita falar do bullying. Ele aceita falar daquilo que ele errou. O jovem, o adulto já tem um pouco mais de dificuldade. Então assim, os pais, eles detonam os filhos. Depois que eles detonam, eles levam no médico, psiquiatra, para dar remédio. Eles levam no psicólogo, não sei quantas sessões. Depois vem na terapia de hipnose, porque eles leram assim, hipnose ajuda, resolve, não sei o quê, problemas emocionais. Aí eles falam assim, uma porta se abriu. São capazes de dizer que Deus abriu uma porta para eles. Basta pegar um mouse, né? Pega um mouse, mexe na internet, clica no YouTube, no Google, que Deus abre a porta, facilmente. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sou sincero, eu falo a verdade. Eu não tenho problema em falar a verdade, não. Não tem problema de ficar só aqui contando a história da carochinha para você, não vou fazer isso. Então assim, depressão são sentimentos mal construídos pelos pais ou pela criança que verificou que os pais estão brigando, discutindo, separando, falando alto, fazendo coisas que a criança não deveria perceber ou ver, e eles não entenderam, não sacaram isso direito. A criança viu aquilo e ficou silenciosamente na cabeça dela. Às vezes é só um pensamento sobre algo que os pais nem perceberam. Depois, quando você faz a terapia e fala para os pais o que é que aconteceu, os pais ficam, boca aberta. Nossa, estou impressionada. Não pensei que ia acontecer isso, que ia ser isso. Daí eu falo assim, então mãe, então pai, vocês precisam tratar vocês também, porque vocês também foram crianças, são adultos e precisam resolver as suas emoções, porque vocês não estão bem. Como é que vocês vão trazer uma criança para a terapia se vocês não se tratam? Vocês vão continuar martelando na cabeça da criança do mesmo jeito? Achar que ele tem que fazer o que vocês querem? Meio autoritário o negócio, tipo, vocês querem. E o que vocês querem é certo ou errado? Vocês fizeram algum curso? Vocês são psicólogos e o psicólogo é assertivo? Então assim, vamos falar a verdade. Terapia de hipnose resolve os problemas emocionais? Absolutamente, com certeza. Mas precisa o filho fazer, depois a mãe, depois o pai. Compreendeu? Precisa todo mundo se envolver na terapia. É igual o sistema de Bert Helling, que é a família toda fazendo. Bert Helling, ele trabalhava a família toda. O pai, a mãe, a filha, os avós, os irmãos. Para todo mundo se harmonizar, para parar com aquela tortura, entende? Na aldeia. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu tratei de um índio, lá no interior do Paraná, lá em Curitiba, e ele veio lá, porque o índio toma muita cachaça, né? Eles têm um cérebro bom, mas eles bebem muito e se suicidam muito. E eles não são muito amigos entre eles. Tem alto índice de suicídio. Foi lá se tratar comigo, fez 3 terapias na época. E cada vez que ele ia, ele ficava bom. Quando ele voltava, ele dizia, mas eu vou bem para casa, mas quando chego lá na aldeia, tá todo mundo falando mal de mim. Olha, foi difícil para fazer ele compreender que ele não precisava se incomodar com o julgamento das pessoas. Não precisava se incomodar com o que as pessoas pensam dele, compreendeu? Foi feita uma hipnose profunda para a pessoa deslocar o pensamento e pensar, não tem nada a ver comigo isso. Essa história não é comigo, essa história deles eu participo da aldeia, mas não sou, entendeu? Eu sou o pai, sou a mãe, sou o filho, mas vamos parar com essa tortura, entende? Não é só fazer terapia de hipnose que resolve tudo. Resolve. Mas resolve o problema do cérebro da pessoa que está fazendo terapia.
Se a pessoa for filho, resolve do filho. Se a pessoa for a mãe, resolve da mãe. Se a pessoa for o pai, a mulher fica de fora. Se a pessoa for a mãe, o marido fica de fora. Se for o filho, os pais ficam de fora. É preciso todos entrarem devagar com o tempo, financeiramente, se organizar e procurar terapia de hipnose, ok? Compreendeu? Ficou a dica? Obrigado pela sua atenção. E eu sou sincero, viu? Desculpa, mas eu sou sincero. E eu gosto muito da sinceridade e da verdade. Não admito que as pessoas fiquem enrolando, embaçando e contando histórias. Não. A verdade precisa ser dita. Obrigado, meu nome é Robert. Estou à disposição. Se precisar do meu trabalho, estou há 14 anos fazendo terapia de hipnose, com uma pequena regressão, ou sempre tem a regressão é natural. A partir do momento que você busca uma emoção anterior, já é regressão. Compreendeu? Um grande abraço.